terceiro. E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Capítulo 7, galera. Clima. Tô aqui com meus brinquedinhos aqui atrás. Vocês estão no capítulo 7, climatologia. Começa a visualizar numa geografia física umas partes técnicas bem visíveis. São eventos que são mais comprováveis do que o capítulo anterior. Falando da dinâmica interna da Terra, se a gente não visualiza acontecer, a gente não pode provar. Então, clima é clima. Clima está rolando. Clima a gente vê. Processos de formação de nuvem, por que chove aqui, por que não chove ali, por que lá é mais quente, aqui é menos quente. Todos esses eventos a gente visualiza. Então é mais provado. Então é algo fixo. Tempo e clima. Tempo, condição momentânea, que pode mudar, que recebe uma influência, que se transforma num curto período. Ontem estava chovendo, hoje está mais solzinho, amanhã pode cair neve. Pode? Pensa que agora o clima vai responder essa última pergunta. O clima ele é uma condição repetitiva da região. Então, no Rio de Janeiro, não neva. Por que não neva? Os fatores vão responder. Primeiro, pensa que num fator, a gente tem clima, fatores climáticos. Tem latitude, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, já falei? Sei lá. São eventos que influenciam a troca de temperatura, umidade e a pressão atmosférica. Os 3 elementos do clima principais. Então, fica ligado nisso. Por exemplo, e o que é o principal da gente falar, latitude. O bagulho já cria as zonas térmicas da Terra. Tropical, temperada norte, temperada sul, polar norte, polar sul. Por que isso é assim? A latitude está relacionada direto com a radiação solar. O formato da Terra, geoide, não é plana, geoide, vai receber a luz do Sol. Com a nossa inclinação da rotação, essa luz não vai chegar da mesma maneira em todas as partes do planeta. Então, onde o Sol incide com um ângulo mais próximo a 90 graus, mais direto, aquece mais, irradia mais, esquenta mais. Zona tropical. Conforme a gente afasta para o norte e para o sul, isso vai reduzindo o poder de aquecimento. Por isso que tem essas zonas térmicas. Essas zonas, elas refletem o maior fator climático, que é a radiação solar. Seguindo disso, a gente começa a visualizar a altitude, por exemplo. Quando a gente recebeu o material, eu botei a lista de exercícios. Acho que o primeiro ou segundo tópico da primeira questão está falando assim: quanto mais alto, mais frio. Eu mudei, porque isso não está certo. Eu fiz a alternativa ficar certa. Porque quanto mais alto, mais frio, dentro da troposfera, onde o clima acontece. Acima dos 10.000 metros, chegando na estratosfera, ionosfera, mesosfera, a temperatura ela segue outros parâmetros. Acho que na mesosfera, que chega a 300 graus Celsius, tem uma doideira dessa. Então, as condições climáticas só na troposfera. Por que quanto mais alto, mais frio na troposfera? Está relacionado à densidade da concentração dos gases e da umidade. Mais próximo ao nível do mar, a gravidade está mais intensa, está agregando maior essa quantidade, essa concentração dos gases. E aí quando o Sol bate na superfície e aquece o ar sobre ela, tem muitas moléculas próximas umas às outras, o que reduz a capacidade dessa radiação solar, desse aquecimento se dissipar. Conforme a gente vai aumentando isso, chegando num relevo mais alto, a concentração de gases desce, né? Ela vai ser atraída mais intensamente para a parte mais baixa do relevo, deixando o ar rarefeito, espaçado, permitindo que a radiação do calor se espalhe. Tanto é que quando a gente vê, por exemplo, sei lá, futebol, Libertadores da América, o cara vai jogar lá em La Paz, alto pra caramba, o goleiro tem maior dificuldade de bater o tiro de meta, porque ele, no nível do mar, a bola vai batendo no ar e vai freando. No nível mais elevado, lá em grandes altitudes, tem menos ar para fazer esse atrito na bola, a bola vai muito mais longe.
O jogador tem que respirar muito mais rápido. A mesma coisa vai acontecer no calor. O calor vai se perder muito fácil. E aí fica mais frio. A média que a gente tem aí, mas não é 100% certinha, é que a cada 100 metros de subida, menos meio grau. Vamos supor, Petrópolis está aí mais ou menos, vamos arredondar, 800 metros. Rio de Janeiro, Petrópolis. Rio de Janeiro está 30, Petrópolis já vai estar aí 4 graus a menos. 26, de meio em meio a cada 100 metros, 800 vai dar aí 4 graus de diferença, tá? Então, altitude, latitude. Eu vou juntar os dois. Meu cabeção vai ser o planeta. Linha do Equador, trópico, polo. Nossa, que horrível. No Equador, se eu tenho uma montanha, uma espinha aqui que está chegando aí a 5 centímetros, nossa, que horrível. E a mesma altitude numa espinha próximo ao Polo Norte ou Polo Sul, a temperatura delas vai ser diferente. Pensa numa soma. Linha do Equador, latitude próxima a zero, quente. Altitude, temperatura menor, vai dar uma equilibrada. Se eu tenho uma mesma altitude numa região polar, polar mais frio, uma altitude mais frio, vai ser frio mais frio, vai ficar muito intenso essa sensação térmica. Dá uma boa visibilidade para vocês. Avalia a Cordilheira dos Andes. Ela pega da região equatorial e vai até quase a Ushuaia, próximo ao Polo Sul. Na região equatorial ela não tem neve. Equador, Peru não tem neve. Só no inverno tem lá umas regiões com geada, com neve, mas não tem aquela neve eterna sobre a cordilheira. Conforme vai indo em direção ao Chile, você começa a ver o topo branco. Eu vou aumentando a latitude para o hemisfério sul, ao mesmo tempo que a temperatura da altitude já está baixa. Conforme vai aumentando essa latitude, também vai ficando frio, mais frio. Então, isso está muito casado. Se o Everest fosse no Polo Norte, ele seria muito mais frio, tá? Pensa nas massas, troca de calor, massa d'água, massa de ar, correntes marítimas, massas de ar. Eles transportam características. Eu gosto de dividir em duas. Se ela é quente, se ela é fria, ou se ela é úmida, ou se ela é seca. Que doido. Corrente marítima, já é mar, já é úmido. Pensa que a água quente ela vai evaporar mais. Se eu estou falando de uma corrente quente, o ar sobre essa corrente quente ela está muito úmida. Se eu estou falando de uma corrente fria que está saindo dos polos, ela evapora menos. O Brasil tem um ótimo exemplo disso. Nós temos no litoral brasileiro um choque de duas correntes. Vindo da região equatorial, chegando no Nordeste, tem a corrente brasileira. Ela é muito quente, que transporta muita umidade. Já no sul, chegando no sudeste, a gente tem as Falklands. Ela começa lá próximo ao Polo Sul, extremamente gelada. Então, gelada, o ar mais seco, corrente quente, ar mais úmido sobre ele. Massa de ar vai ser similar pra caramba. Tem um dos slides, está mostrando o mapinha das massas de ar. O Brasil tem 5, e uma delas é maravilhosa pra gente entender isso. Porque a massa equatorial continental, a MEC, é a única massa continental que é úmida. Quanto mais distante do litoral, mais seco é o ar. O grande fornecedor de umidade é o oceano. Quanto mais distante do oceano, mais seco é o ar. Só que a presença da Amazônia aumenta muito essa sensação de umidade. Então, com certeza, a gente tem aí uma camada de umidade muito intensa sobre a Amazônia, que é transportada pelos ventos. Normalmente a previsão do tempo chama de zona de convergência ou do Atlântico Norte, zona de convergência da Amazônia. Convergência, eu estou trocando essa posição do ar, tá? Então, pensou em massas, troca de calor, e conforme ela vai avançando, ela vai perdendo a sua característica de origem, que é o que define ela. A massa polar atlântica, aquela massa que está lá no Polo Sul brasileiro, lá no parte sul do Brasil. Massa polar, ela só vai atuar aqui com força, mostrando uma característica no inverno. Chega uma frente fria aqui no verão, só chove, não esfria. É estranho, porque a gente já está numa região quente. Pô, pensando nisso, a massa polar está sendo lá na Antártida, pô, é menos 10 graus.
Não faz menos 10 aqui. Conforme ela vai avançando, ela vai perdendo a sua característica de origem, tá? Depois eu vou fazer outro videozinho, para não ficar tão grande, você já tem 10 minutos, falando de outros fatores, tá? Segue aí.